Fala galera, bem-vindo à Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com os professores Getúlio Braga e Marcelo Machado, que são professores universitários da área de Direito, mais especificamente de Ciência Política, doutores, pesquisadores no CNPq, é isso? É isso, acrescente isso, direito constitucional também, a gente trabalha. Que é mais onde a gente vai falar hoje, né? Isso aí. Tá, antes da gente continuar, eu quero agradecer a presença dos dois. É realmente um prazer pra gente estar podendo conversar com vocês hoje. A gente estava ansioso para esse dia chegar. Então, muito obrigado de verdade pela. Bom, A gente agradece muito estar aqui revendo vocês, fazendo esse papel espetacular aqui. Tô impressionado. Vamos lá. Daniel, vamos lá. sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar basicamente sobre a Constituição vigente, um pouco da sua adaptabilidade, um pouco sobre as inovações que ela trouxe, como a gente pode pensar nela no futuro, enfim. Acho que vai ser um tema que dá para tirar muita coisa aqui e é um tema que está sendo muito debatido hoje em dia, ainda mais com mudança. O pessoal fala muito do STF, das mudanças políticas drásticas que tivemos recentemente. Então, é a maior área pro fake news no WhatsApp, que eu não aguento mais receber. Essa Constituição é horrível. Vamos jogar lá fora, tem que reescrever. Só faltava o golpe militar, ainda só falta essa também. E justamente falando sobre essa Constituição horrível, ela tem que reescrever. A Constituição, muito embora ela seja de 88, ela tem que a todo tempo se adaptar, correto? Aos novos pensamentos, a como a sociedade está reagindo às coisas. Como que é feito esse processo mais que de adaptação, de continuidade da Constituição, mesmo sendo um documento antigo? Tá, Getúlio. Por favor, meu amigo. Fique à vontade. Bom, na verdade, se deve ser adaptável ou se deve seguir os padrões, há uma discussão teórica acerca disso. Não me parece que esse tipo de discussão esteja ou ganhe muito fôlego no Brasil. No Brasil, praticamente todos os constitucionalistas e os cientistas políticos vão acreditar e vão defender que a Constituição tem que passar por um processo contínuo de avaliação e de reavaliação. Nos Estados Unidos já existe uma discussão muito mais ampla se, na verdade, a Constituição não deveria estar, por exemplo, ligada aos valores dos pais fundadores, né? Aos Founding Fathers, né? Que, na verdade, são aqueles que, de uma certa forma, são os pais fundadores, aqueles que pensaram a Constituição no século XVIII. A gente aqui no Brasil não, a gente efetivamente acredita que a Constituição, com a mudança do tempo, ela como dentro do seu processo histórico, ela tem que ser alterada. Nesse sentido, é muito interessante a gente observar que a discussão se prorroga no seguinte sentido: até onde é possível alterar a Constituição? O sentido histórico, o sentido sociológico, a questão antropológica entram nessa ou não nesse processo que é determinador, se é a Constituição ou nos limites. E fundamentalmente, e esse que talvez seja a grande questão que vocês levantam aqui, é saber se a Constituição ela pode estar além daquilo que uma possibilidade, eu chamaria hermenêutica, que o texto oferece, se isso é possível se ultrapassar. Eu sei que vocês devem estar perguntando assim, não, Marcelo, eu acho que não é possível. Mas hoje a gente entende que existem vários autores que acham que o texto, por si só, não é limite para as grandes transformações normativo-constitucionais, ou seja, normas constitucionais que extrapolariam as possibilidades de interpretação do texto. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente escuta hoje em dia caraca, estão pegando aquele papel que tem uma coisa escrita e estão reescrevendo. Até onde vocês acreditam que realmente é uma reescritura literal ou alguma coisa que, na verdade, não. Estamos só adaptando para o novo mundo que nós estamos vivendo hoje. E que o quão isso é necessário, de fato. Marcelo, agora, vamos fazer aqui primeiro, agradecer aqui, não é, o convite muito gentil do Léo, do Daniel e do Ian também, né, e de toda a equipe que, de alguma forma, contribui para isso acontecer. Primeiro,
também, assim, parabenizar, junto com esse agradecimento, parabenizar vocês pela iniciativa, porque nós temos aqui meio que um propósito, até pelos próprios temas, né, Marcelo? A gente percebe aqui, quando vocês nos disponibilizaram a escolha de temas, a gente percebeu que há uma preocupação ali, até com uma certa utilidade pública, né? Onde, assim, a gente sabe que uma sociedade que é um tanto inclinada à violência, normalmente ela é um pouco por isso, pela falta de conhecimento. A gente sabe que muito do preconceito, muito da violência é produto, é resultado. Vamos dizer que tudo que seja, né? Mas muito ali resultado da falta de conhecimento, né? A pessoa tem um conhecimento sobre... Acaba até mesmo com o pânico, né? Você chega ali, vamos supor aqui, dar um exemplo completamente fora da nossa realidade aqui jurídica ou ciência política ou filosofia. Vai um médico, tá com um problema de saúde, você acha que é insolúvel, você entra em pânico, e o médico fica tranquilo, resolveu o seu problema, ele resolve o seu problema, você volta bem para casa. Nada como uma boa ali, né, intravenosa, em alguns momentos, você volta lá tranquilo, né? Então, assim, ou de uso oral também, enfim. Mas tem lá um princípio ativo que a ANS, a Anvisa tratou e você resolveu. Você não sabia, mas estava ali. Inclusive, tem lá as questões do off-label, por exemplo. Só mais um exemplo. Então, assim, parabenizar vocês, porque conhecimento, esclarecimento, utilidade pública, vocês estão ainda dentro da universidade e estão devolvendo para a sociedade algo que a universidade disponibilizou para vocês, que é conhecimento. Na área jurídica, na área social, na área política. Então, isso é muito importante. Compreender que o ato político não é só escolher um representante. O ato político é isso aqui. O ato político é todo dia, em todo momento, quando você, de alguma forma, dá a conhecer uma pessoa os recursos, os instrumentos que ela precisa e que ela disponibiliza e que ela tem para poder exercer a sua cidadania. Então, assim, aproveitando essa fala, e dentro da sua pergunta, depois desses agradecimentos todos aqui, eu quero muito dizer da honra de estar do lado do professor Marcelo, que além de ser um grande amigo, tá? Eu sei que isso não estava no roteiro, mas eu vou quebrar o protocolo, que eu adoro botar fogo no parquinho. Então, assim, o professor Marcelo, além de ser uma grande referência para mim em direito constitucional, é um grande amigo, uma pessoa muito séria, muito responsável com todos os compromissos que ele assume, e o que é muito valioso, não é, dentro da nossa experiência, antes de responder a sua pergunta, Daniel, é que, assim, ele traz o grupo que ele coordena no CNPq, né, que ele lidera lá no CNPq, fala sobre direito, o título é Constitucionalismos, não é, com S ali, entre parênteses, Direitos e Democracia. Então, assim, ele procura tentar, exatamente, Daniel, dar um tratamento muito cuidadoso à Constituição, no entendimento de que as culturas, não é, precisam, até certo ponto, ser observadas com uma certa sensibilidade, até porque uma das mais importantes, mais significativas marcas da democracia é a diferença. Mas não a diferença para excluir, a diferença para, né, tentar ali, né, sentar a uma mesa e entender que o avanço civilizatório é, mesmo pensando diferente, conseguir chegar a um determinado termo. Então, na pergunta aí dessa questão da cidadania, envolvendo toda essa parte aqui, né, inclusive da contribuição de vocês, eu agradecer, mas, sim, outro ponto, a experiência do nosso amigo aqui, Marcelo, é também fora do Brasil, né? Então, assim, venho agora para a minha experiência aqui e digo, né, professor, normalmente isso acontece muito. A Constituição, ela só pode ser modificada para ser restringida, não é? Aí aquelas questões, quando a gente entra lá em poder constituinte, por exemplo, né? Se eu posso derivar, se eu não posso derivar. E aqui, Daniel, me permita, Daniel e Léo, repetir que a pergunta de vocês está ali no próprio convite, né? A Constituição é um documento vivo que pode se adaptar às mudanças culturais, né? Por isso que eu citei aqui o nome do grupo dele, que tem a ver com cultura. E aí a primeira pergunta, eu visualizo, não é? Que a nossa Constituição, ela não só é um documento vivo, como ela pode impactar vividamente a vida das pessoas, né? Vamos pensar aqui rapidamente que há cerca de exatos, nós estamos em 22, mas ali, né, 1927, ali, 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era de entre 33 e 37 anos de idade, mais ou menos. É isso aí. Isso aí. Então, assim, o que é saúde pública, não é? Então, se a gente pensar que a nossa Constituição hoje está lá na ordem social, a partir do artigo 193, o pessoal fica no 5º ali, beleza, que eu acho que é muito importante, tem que gravar mesmo, beleza? Mas olha só, a partir... que é tão grande, agora são 79 incisos, né, por causa da inclusão lá do LGPD, mas notemos aqui rapidamente que, assim, é diferente do que acontece, por exemplo, na Previdência, na aposentadoria. A saúde não é conta prestacional.
Arrecadou ou não arrecadou, pagou ou não pagou, você tem a saúde pública. E o mapeamento e tal. Então, enfim, pensemos que, né, eu estou mencionando isso porque, como você falou, né, não só é um documento vivo, como também ele impacta vividamente as pessoas nesse sentido, né, porque a partir das normas programáticas, eu penso, não é, Marcelo, a saúde, eu penso a educação, e como você muito bem sinalizou. Poxa, vou rasgar a Constituição? Nenhum documento jurídico, nenhum diploma legal é definitivo, gente. Pelo amor de Deus, claro que não. Mas não significa que não seja um bom trabalho, né, do Constituinte de 88, que quem puder fazer uma rápida visita e pesquisa vai perceber que os setores da sociedade que participaram daquele debate foi muito grande, foi muito significativo. Então, assim, é por isso que, inclusive, assim, ela ser talvez analítica e tão extensa, seja preocupado em não repetir alguns erros que no passado foram cometidos e praticados, e ao mesmo tempo, assim, eu preciso até colocar escrito, porque senão vai que o pessoal esquece. Porque tanto escrito, a interpretação já não é tão cuidadosa, às vezes, as questões hermenêuticas, como o professor Marcelo mencionou aqui, o Marcelo mencionou muito bem, não é? E aí, como ela poderia, não é, aqui, né, como ela poderia, né, permanecer relevante ao longo do tempo, aí é trabalho nosso, sim, sem dúvida alguma. Não é, mas é aquela preocupação que a gente tem de entender que o processo, não é, constituinte, que não é, foi um processo, não é, que aconteceu ali naquela transição para a democracia. E só finalizando aqui rapidamente, né, algo que tem meio que um pouco ainda a ver com cultura, que é meio antropológico, e eu sei que eu estou falando muito aqui, mas rapidamente eu vou renovar aqui a fala. Ele fica mas, olhando pra lá assim, por causa da câmera. Então, pois é, né? isso. Aí eu não sei também. Não esquece do filtro, pelo amor de Deus. Então, assim, mas aqui, rapidamente, é algo que tem a ver um pouco com a nossa cultura mesmo, e um pouco histórico e antropológico. Era sensacional, né? Você vê na virada do milênio, vocês não eram nascidos ainda, eu posso falar isso com muita tranquilidade, não é? Na virada do milênio tinha lá em tudo quanto era passagem de pedestre, no aterro do Flamengo, então era o que mais tinha ali, né, e tal, até para aquele pessoal ali que adorava, né? Porque sempre talvez tenha vivido ali enfim, Brasil 500 anos, em que desses 500, 300 foram de colônia, 100 foram de império, um parlamentarismo meio que em que não era o chefe de governo não foi exatamente escolhido pelo parlamento. Então, assim, aí depois, né, desses 100 de império, nasce uma... Não, peraí, olha só, Léo, exatamente. Acabou o império, começa uma república que é binária, né? Fica sendo dividida ali entre dois estados, basicamente. Aí depois chega um estado que, assim, a gente declara novo, eu vou lá, né? Acho legal esse negócio de fechar congresso. Depois vem, então, assim, a nova Constituição de 46. Quer dizer, o Brasil começa quando, exatamente? Não é? Então, assim, eu posso falar o nome do Ian, que ele tá ali também? Eu quero quero interagir. Pô, Ian, obrigado, tá, amigo? Tamo junto aí. Então, assim, não é, Ian, quer dizer, a gente percebe que talvez a gente tá muito novinho, né? Tá muito novinho. Então, assim, quando eu falo de saúde pública, eu falo que tem uma norma constitucional programática que tá falando de uma saúde, pô, né, que conseguiu mapear e consegue mapear determinadas situações e pesquisas. Assim, é um documento vivo, sem dúvida, dinâmico, podemos adaptar, certamente. Mas é trabalho nosso, sim, e dá trabalho, sim. Eu queria até devolver a palavra para o Marcelo, porque ele é o constitucionalista e nisso aí, não, mas que, poxa... Eu até concordando sem discordar em absolutamente nada do que o Getúlio está falando, a tua colocação é muito interessante, porque ela coloca o seguinte: Marcelo, mas e aí? A gente rasga o papel tem alguma relevância? E aí parece que aquelas aulinhas do La Salle, lembra, Léo? La Salle que diz assim, não, olha, o papel não é importante, importante são os fatores reais de poder. Hoje, e a partir principalmente de um cara, um alemão, lá na década de 50, do Konrad Hess, que ele escreve uma obra espetacular, que ele fala da força normativa da Constituição, a gente entende que a Constituição é alguma coisa que se propaga a partir do papel, mas que se transforma no decorrer da própria existência da vida. E nesse sentido, existe teoria para tudo. Existe teoria que vai dizer assim, não, eu consigo a literalidade da Constituição. É impossível. Ainda mais numa Constituição, como o Getúlio falou agora, com normas programáticas, extremamente abertas ao processo de interpretação. E tem gente que acha que, na verdade, a Constituição não tem que estar presa às formalidades do papel.
Gente, olha, o máximo que a gente pode apresentar aqui, tanto eu quanto o Getúlio, é uma impressão forte. E a gente já conversou muito sobre isso. Eu acho que o papel estabelece limite. Ou seja, a possibilidade de interpretação para além daquilo que está escrito ou daquilo que semanticamente é possível se extrair, ela é abusiva. Existem vertentes que entendem, a gente até estava conversando, vertentes hermenêuticas, a partir de teorizações, como, por exemplo, principalmente visões hermenêuticas gadamerianas, que podem levar a que haja uma inter-relação profunda entre aquilo que se vive, digamos, numa sociedade, e que, nesse sentido, a vida determinaria aquilo que é a Constituição. Sem se apegar muito, Daniel, pro papel. A meu juízo, isso é abusivo. Até porque existe uma forma de você transformar coisas por meio do papel, que é a emenda à Constituição. É feita por um poder que a gente vai dizer que é um poder constituinte. Isso aí não tem importância, poder constituinte derivado, reformador, sim, mas que, na verdade, reforma a Constituição de acordo. E essa conformação, essa nova forma constitucional, é dada por alguém que tem autoridade para fazê-lo. Poder legislativo, né? Desculpe, aqui é chamado poder constituinte, mas que é feito pelo Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, que na verdade representa o povo. Então, no fundo fica o forte simbolismo, o poder simbólico da Constituição é dizer, olha, isso foi feito pelo povo e é alterado pelo povo. Pô, isso é legal. E aí, quando entra um corpo de pessoas que dizem, não, esses caras, 11 caras, alteram a Constituição, gera esse problema. Mas com isso eu também não quero dizer que esses 11 ministros do STF estão errados, porque, na verdade, existe espaço dentro do texto para que nós admitamos mudanças com o decorrer das próprias mudanças sociais, tecnológicas, questões ético-biológicas que hoje emergem no meio social. Tá? Aproveitar só a sua fala, Marcelo, assim, que a gente tem essa preocupação de... Sei que a segurança jurídica é uma expressão que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, mas a gente sempre quer algo no que pode, né, ter ali aquele mínimo de previsibilidade, né? Sabia ali que se alguém ferir o pacto, vai ser responsabilizado por aquilo. Mas o que eu queria destacar, não muito embora a principal obra dele seja conhecida como Curso de Direito Constitucional Positivo, é o professor emérito da Universidade de São Paulo, né, José Afonso da Silva, que é conhecido como um positivista, inclusive, dogmatismo ponto. Mas nem tanto assim também, né? O estudo mostra que ele tem trabalhos que ele tem uma prospecção e algumas investigações que vão além daquela positividade, até mesmo que é mal entendida, inclusive. Tem até certo ponto ali a sua contribuição, o papel, o seu lugar. Ele diz o seguinte, nós tivemos 2 constituições na história do Brasil que foram... e detalhe que isso referendado, não é referendado, mas também é dito pelo próprio Tassiano Nogueira, que é um comentador de uma das constituições. Temos 2 constituições muito importantes na história do Brasil, para ele, tá, pessoal? Uma é a de 45, realmente da restauração ali, né, daquela Brasil republicano em que depois daquele Estado Novo, né, Brasil diferente ali, né, com a proposta. E aí, nesse caso, tem um estudo específico do Tassiano Nogueira de 1.800 páginas, para quem tiver curiosidade, tá? Inclusive, tem um valor assustador, 3 volumes. Sim. E ele comenta a Constituição. Ele fala que uma das Constituições é essa, e a outra, falando aqui, é a Constituição. Ele fala que a Constituição de 86, a principal mudança, ela olha para onde? Daí a gente acabar mencionando, inclusive, que o inciso 79 é sobre o que, pessoal? Que a proteção, não é, da privacidade, né, dos dados da pessoa também ocorrerá, não é, Léo? Então, quer dizer, ela olha para o futuro? Olha. Marco digital. 88, pô. Exatamente. Tudo. Exatamente.
Então, quer dizer, então a diferença, né, da de 46 para a de 88 é que a de 46, a situação talvez. A de 88 não só teve essa, como por exemplo, não só restabelecer, como também dizer o seguinte, ó, espaço para determinadas conversas, para diálogos, e aí o caso do Marco Civil que aconteceu e tal, então assim, a gente percebe que tem ali, né, dentro da Constituição, as emendas da Constituição, o documento acabam ali, caso como atos do poder constituinte derivado, envolvendo. Até falando um pouco sobre essas adaptações e mudanças dos últimos anos, a gente observou que, com o passar do tempo, pessoas com opiniões e lados políticos muito diferentes foram chegando ao poder. Eu não digo só no executivo, eu digo no legislativo mesmo, até principalmente no legislativo. E no judiciário, né? Até com ativismo judicial a gente vê muito isso. E uma coisa que a gente conseguiu ver na prática é a Constituição suportando as alterações muito para um lado quanto muito para o outro. E vários outros lados. Eu não gosto dessa parte de que existe, mas como vocês acham que bem feito foi escrito para que fosse possível se adaptar a vários mundos? E que essa adaptação ela pudesse fazer que esse texto se suportasse até hoje. Eu entendo, Daniel, que é o seguinte. A gente tem umas classificações, né? Olha, uma Constituição, ela é escrita, não é escrita, ela é rígida, ela é semi-rígida e tal. E uma das classificações quanto à sua estabilidade, e a estabilidade e também quanto à ideologia, ela pode ser ortodoxa, quando segue um padrão rígido ideológico, e heterodoxa. A gente costuma, no Brasil, classificar a nossa Constituição como heterodoxa, exatamente porque, por exemplo, no próprio artigo 1º, ela vai falar sobre preocupações com a justiça social, mas ao mesmo tempo também falar com a livre iniciativa. Ela abre um espaço extremamente interessante, tanto para um pensamento mais liberal, que hoje a gente chamaria, até com muito cuidado, de direita, e uma visão mais de muito cuidado também de esquerda, e seria uma relação com a ideia de justiça social. A nossa Constituição, lá no artigo 170, pouco que reproduz essa visão, e no decorrer de todo o texto, parece haver essa preocupação, que no fundo, expressa uma enorme luta que houve em 1988. Em 1987, eu fazia faculdade de História, quando se iniciou o processo, digamos, do famoso poder constituinte originário convocado, a Assembleia Nacional Constituinte. As disputas ideológicas no contexto histórico de uma modificação, a União Soviética estava passando por uma grave crise, a dissolução da União Soviética, e ao mesmo tempo com uma suposta vitória do mundo ocidental, do contexto liberal democrático. Todavia, a questão ideológica era muito acirrada. Isso de uma certa forma, se externou no Congresso Nacional. E a nossa Constituição pegou uma ponta de lá, uma ponta de cá. Um pouco disso hoje nos fornece a possibilidade de governos um pouco mais, supostamente mais à esquerda, mais, com preocupações mais sociais, ou governos com preocupações mais liberais. O fato é que esses dois, a nossa Constituição foi construída de uma tal forma que suporta essas possibilidades de alteração. Certamente não suporta extrema esquerda nem extrema direita, mas certamente um pensamento, digamos assim, até um liberalismo de esquerda, ou mesmo uma visão mais central, um pouco mais ligada a um pensamento ainda que liberal, mas um pouco mais centralista, certamente tem essa ideia. E aí, só para complementar uma coisa da fala do Getúlio anterior, que ele tocou num ponto importante, você, aliás, já tinha me provocado inicialmente e eu não respondi. A gente tem filtros ideológicos nos quais a leitura constitucional se dá. E o Getúlio falou uma coisa interessante, que ele falou até de uma posição pós-positivista. A gente tem uma posição pós-positivista que é uma adequação, uma tentativa de adequar a nossa Constituição a uma leitura ao justo.
nesse sentido, ao ético, ao justo. E aí, Daniel, eu entendo que se a gente tem uma posição como essa, afastando-nos de uma posição positivista, e aí nesse sentido um positivismo ligando que desconecta, Marcelo, que positivismo, a que ponto, ou sob que perspectiva você está falando do positivismo? Eu estou falando do positivismo naquilo que o Bobbio dizia assim, olha, tem uma visão, um approach, no qual você desconecta a ideia do direito à ideia de justiça. A nossa Constituição tem a ideia de fazer essa reaproximação. Ela não é justnatural, mas ela é pós-positivista no sentido de adotar um conceito de justiça e uma tentativa de aproximação. Portanto, se as questões estão sendo relacionadas a uma ideia de injustiça, cara, não cabe. Não cabe. Vamos tentar rever as normas para que, e depois a gente pode tratar disso, a questão da própria legitimidade. Você que é, digamos, eu, Léo, Ian, Dani, que está aqui também, Getúlio, nós todos somos destinatários de uma norma que a gente quer que se adeque aos nossos interesses. Não posso fazer uma norma, não posso reconhecer como jurídico constitucional uma norma que está completamente desatrelada aos nossos interesses sociais, nossos interesses, inclusive na própria concepção de justiça. A gente desenvolve, vai falando sobre isso aí, porque eu sei que você aí pra gente. Não, vou só pegar a carona na legitimidade aqui, porque o Marcelo gosta muito do tema e eu também sou muito, muito preocupado com isso realmente. O fato da gente considerar a Constituição um documento importante é porque a gente tem informação jurídica aqui, a gente vive em um Estado democrático de direito, mas não significa que ela também seja definitiva. Sim. Muito importante a gente ter aqui. Então, assim, desde que legitimamente, né, de maneira civilizada, democrática, jurídica, não é? A gente poder aqui trabalhar, vamos repensar, porque eu acho que já está na hora da gente pensar uma nova Constituição. Ótimo. Que isso seja feito, né, naturalmente, com muito cuidado, depois de uma longa discussão pública. Vamos lá, vamos falar que a gente está passando aqui, estamos à beira de uma reforma fiscal. Quantas informações públicas que já tivemos sobre o que vai de fato acontecer? Quantas vezes o povo foi chamado para opinar? Quantas vezes nós já tivemos aqui audiências públicas com o Legislativo, o Parlamento, o Congresso Nacional estava todo dia colocando ali nos letreiros eletrônicos dos principais outdoors digitais aí, né? Não. Então, quer dizer, como nós vamos de fato? Então, assim, fazer novas escolhas nesse sentido é muito preocupante, porque, né, se tiver que fazer uma nova Constituição, a gente não conhece nem a nossa. Então, sinceramente, eu falo isso muito sinceramente, que quando eu chego, por exemplo, na tributação e orçamento, que eu tenho que falar sobre, às vezes, algumas questões ligadas à questão, no caso da ciência política, sobre a natureza contraprestacional e a não contraprestacional de determinada questão tributária, a própria questão da ordem econômica, que teria que ser baseada, pelo menos do ponto de vista constitucional, né, fundada na valorização do trabalho humano e não o inverso, por exemplo, né, e tal, enfim. Lembrar que o pai do liberalismo, por exemplo, assim, clássico lá, que a gente estudou lá em ciência política mesmo, Olê, né, no parágrafo 27 diz o seguinte, olha só, a propriedade deriva do trabalho. Eu tô falando liberal e tal, mas é um liberalismo bem diferente, Titulei, é britânico e tal, porque na verdade o liberal lá de repente é o conservador e tal, enfim. Né, a gente entra nessas conversas assim, né, mirabolantes às vezes, mas e ele fala assim, mas desde que haja terra para todos. Então assim, mas e não necessariamente de uma reforma agrária, pelo amor de Deus, não é isso, entende? É porque esses pontos precisam ser dialogados. A sociedade civil, não é o cidadão, por isso que eu comecei parabenizando vocês, precisam ter conhecimento para poder fazer as escolhas, se não as mais acertadas, as menos equivocadas, pelo menos, não é? Para compreender de fato o que está em jogo, né? O que ela precisa fazer, porque o conhecimento ele nos ajuda não só a antecipar cenários, mas a poder ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao do que estamos falando, sobre o que estamos tratando e tal. Então, assim, porque a segunda pergunta de vocês é muito essa parte, né? Os desafios mais urgentes que a Constituição tem. Então, assim, ela é um documento definitivo? Não é isso que se quer dizer, né? Em momento algum. Aliás, até assim, queremos muito que vocês nos provoquem, tanto quanto possível. Estamos aqui para isso. Mas pegando carona na fala do professor do Marcelo, da questão da legitimidade. Que quer dizer,
só vai acontecer se realmente a sociedade civil, né, puder participar desse processo, se a gente tiver conhecimento, né, o que é uma reforma fiscal, por exemplo, que a gente está vendo agora, por exemplo, né, e não está acontecendo, né, e vão mexer na Constituição, e aí tem para um lado, tem para o outro. Como o Marcelo falou, a Constituição, até certo ponto, ela procurou conciliar os dois propósitos. Você tem na ordem econômica, lá no 170, dos mesmos incisos, você vem falando lá sobre, ao mesmo tempo, livre concorrência, não é? Ligado lá à livre iniciativa, que está lá, inclusive, tá nos defesa do consumidor, não é? E a valorização do trabalho humano. Então, quer dizer, na ordem econômica, significa dizer o quê, em certo sentido? Assim, vamos tentar fazer com que isso seja possível, né? Assim, fazer uma composição sem radicalismo, né? Porque qualquer polaridade, ela no mínimo sugere um desconhecimento. Algumas concessões precisam ser feitas não do ponto de vista da leniência, mas do ponto de vista da construção. Porque ninguém é igual a ninguém. Essa é uma das marcas fundamentais. Então, para poder ser legítimo, todo mundo ser ouvido e até certo ponto, essas pautas poderem ser trazidas com conhecimento. Não, que isso. É porque o Getúlio falou aqui de uma coisa importante, que é a questão da legitimidade, Dani. E que legitimidade? O que a gente está chamando de legitimidade? É, na verdade, a aproximação entre os, digamos assim, os intuitos da norma e aquilo que a norma fala. Não dá para você ter leis que, na verdade, estão completamente divorciadas da tua realidade. Esse é o ponto. E aí, daí a necessidade de uma releitura constitucional, que é mais ou menos o nosso tema. Marcelo, como é que eu devo fazer isso? Bom, em princípio, o ideal é que houvesse uma intervenção clara do poder constituinte, do Congresso Nacional. Vai lá e altera. Mas parece que o Congresso Nacional, às vezes, parece não estar à altura das necessidades, ou seja, porque nós estamos, e você tocou nesse ponto, Dani, na questão da divisão, da enorme divisão ideológica que nós temos nesse momento. Isso tudo faz com que, a um determinado momento, nós tenhamos até dificuldade de reconhecer quem nós somos, povo brasileiro, o que nós queremos e quem nós somos. Certamente, antes de 2019 ou por volta de 2017, eu te daria uma radiografia. Hoje eu te dou outra radiografia. A gente também foi bom, porque a gente passou a se conhecer melhor. Somos um povo fortemente ligado a ideias conservadoras. Aí a pergunta que você pode fazer, e essa eu não sei responder, é se cabem iniciativas de uma nova interpretação constitucional iluminista dentro de um quadro de um povo que, na verdade, se identifica com linhas muito conservadoras. Eu até diria o seguinte, não sei o que pensa o Getúlio, talvez nós tenhamos que caminhar com muito cuidado aqui nessa. Eu já conversei com gente que fala, Marcelo, a gente não pode se atrelar às linhas conservadoras, a gente tem que continuar a luta para que a Constituição seja interpretada. Eu digo que a Constituição deve ser interpretada, gente, eu estou dizendo que eu estou mudando a Constituição. Sim. É aquele papo que a gente levava um pouco antes, porque vai haver mutação constitucional, Léo. Então, quando eu digo mutação constitucional, é quando um determinado texto, sem alterar, altera a norma da Constituição. Porque, gente, texto é só a base pela qual podem existir várias interpretações. E o STF, e a gente fala logo o nome do rapaz, o STF vai lá e captura uma das possíveis interpretações e diz, essa aqui é a norma que está de acordo com a unidade, com a inteligência total da Constituição. Pô, cara, se a gente tá nessa vibe, é claro que quando o STF diz, hoje é assim, e ele diz, levanta a mão e diz assim, não é mais assim, desconsiderem aquilo que nós interpretamos anteriormente, e a partir de agora, dadas as mudanças sociais, dadas as exigências as demandas sociais, só as sociais, as alterações da tecnologia, as novas visões de mundo, as novas concepções
ideológicas, filosóficas, antropológicas que nós temos no povo brasileiro agora, a norma constitucional ela tem que ser revista, tem que ser reatualizada, ela tem que ser, digamos assim, concebida de outra forma. É mais ou menos isso, assim, é tão importante a gente colocar, até para dar um rumo nessa coisa. Sim, é possível? É possível alterações, e aí tem gente que vai à loucura. Você quer ver alguma coisa? Ontem mesmo eu vi isso. Ontem mesmo tivemos uma discussão leve. Eu estava vendo que um material didático de uma determinada instituição não contempla o chamado poder constituinte derivado difuso, que é esse que promove alterações na Constituição a partir de uma nova interpretação. Aí eu te pergunto, bom, mas do que ele está falando? Então quem faz essa alteração? Porque, digamos que hoje eu altere assim, olha, vamos lá, para um tema que é básico. Em 2011 não se considerava possível a relação, as relações de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A partir de 2011, sem modificar uma letra na Constituição, a Constituição passa a admitir essa questão. Mas quem foi que fez essa alteração? Não existe um poder do STF para alterar, e agora a gente até descobre que talvez o STF tenha feito, acreditando que a sociedade tenha sido modificada radicalmente, que havia uma nova compreensão. Hoje eu já tenho até dúvida se havia realmente essa demanda social, embora todos nós tenhamos aprovado essa visão. Então é toda uma modificação. Eu acho que é incontornável. No Brasil, não há espaços para que nós não acreditemos que haja possibilidade de não interpretação da Constituição. Todavia, há de se dar um freio às questões para que não ultrapassemos, né? Uma coisa que nem é o meu aqui fazer isso, vamos fazer. Mas que, levando um pouco a fala do Getúlio, uma coisa que me deu à minha mente foi: o povo brasileiro não entende a Constituição. Portanto, a Constituição, pelo menos no início, bem não entendia o povo brasileiro. A gente pode conhecer um povo que não tem uma característica tão marcante assim. Até mesmo falando sobre a formação de 88, me pareceu que foi o que faz ela se tornar acessível até hoje é a permanência do conflito. Então me parece que a característica mais marcante do povo brasileiro é a diversidade, a mudança. Então, sem essa interpretação, vai basicamente obrigar de hoje a terem de uma forma que normalmente elas não vivem, não querem viver. Pra meio que criar um brasileiro padrão, não é isso? Você toca num ponto aqui que eu vou dividir aqui para não ficar também monopolizando, mas é uma questão que o Getúlio sabe que é muito cara a mim. É muito cara a mim, que é o trabalho. E a gente quinta-feira a gente parou e ficou longamente conversando sobre essa questão da multiculturalidade. O Brasil, como uma democracia moderna, ele não pode abdicar de ser um país multicultural e, inclusive, nós negamos isso. Você falava numa brasilidade, numa certa consciência coletiva que acompanha. Nós até entendemos que isso é possível capturar uma certa brasilidade no todo. Mas nós somos uma sociedade multicultural, subdividida em vários grupos que pensam de forma muito diferente. O desafio constitucional, e você tocou num ponto espetacular, Dani, é esse. É como, de uma certa forma, interpretar a Constituição de maneira a abranger todos esses grupos, que, na verdade, são componentes da nossa, digamos assim, do nosso Estado brasileiro, mas que talvez, nós somos um Estado, embora isso não esteja presente na nossa Constituição, está presente na Constituição equatoriana, na Constituição boliviana, nós somos um país multinacional. Nós temos os povos originários, que, na verdade, têm uma outra lógica. E eles são brasileiros, eles precisam ou não precisam, ou será que eles têm que se adequar a uma imposição normativa feita pelo grupo que, de uma certa forma, se sobrepôs no processo de colonização, no processo de construção do Brasil?
Então, é uma preocupação enorme da nossa parte. A gente ontem discutia até de uma forma até tentando, porque os grupos multiculturalistas são muito, muito aguerridos nas suas lutas, e o Getúlio até conversava e lançava uma questão que talvez aqui nem seja o caso da gente falar, mas é das ontologias regionais, que é um termo filosófico, da filosofia do Husserl, que é uma coisa muito mais complicada, mas pensar que há ontologias, digamos, regionais. Elementos essenciais ou pertinentes ali, fundamentais, aqueles solos originários sobre os quais são construídas algumas não vamos dizer nem convicções, mas algumas histórias, não é? Algumas coisas em que você passa a destinar sentidos ou valores, não no sentido poético nem romântico, né? Mas de significado, isso é importante. Vamos falar, por exemplo, do sagrado. Isso é sagrado para mim não porque necessariamente eu canonizei, mas porque é importante. A ponto de não ser tocado, né, por nada que é mundano, ou de alguma forma ser degradado por alguma questão temporal. E em outro momento, sim, também, né, tentar tanto quanto possível dinamizar isso. Mas eu acabei até te interrompendo. Não. Inclusive você trouxe a pauta agora, um assunto que nós ontem estivemos conversando. A gente fez parte ontem de uma banca, né, de mestrado, na qual se discutia. E foi muito bonito nós sabermos, no final das contas, que um evangélico fazia uma defesa intransigente à liberdade de religião, principalmente dos grupos evangélicos que se quer dizer, ele não estava fazendo a defesa, ele estava, de uma certa forma, denunciando que determinados grupos evangélicos atacavam religiões ou, digamos assim, crentes das religiões afro. E a gente achou, esse entendimento, Daniel, que é a nossa saída. E aí, Habermasianamente, que não Habermas Jugendhabermas é um autor da minha predileção, sabe disso, há uma necessidade de uma grande conversa para que nós ajustemos os termos constitucionais de forma que nós consigamos realmente fazer com que haja um grande diálogo entre as várias vertentes multiculturais. Ou seja, primeira questão, os multiculturalistas até não gostam muito do termo tolerância. Então eles falam que eles querem ser reconhecidos. Mas aqui eu vou utilizar a terminologia liberal, que é a questão da tolerância. A tolerância é inevitável num processo de construção de um projeto conjunto. A gente falou sobre diversidade, sobre vontade da maioria também, e algumas vezes a vontade da maioria vai em contraponto ao interesse da minoria. Esse pessoal que precisa ser mais protegido. Das minorias? Das minorias. Enfim. Como é que a gente pode equilibrar essa vontade da maioria com a proteção das minorias? Essa é uma questão constitucional, talvez a meu juízo, a mais fundamental de tudo. Eu acho que o Estado, porque se fala assim, a Constituição tem que tratar da organização do Estado e de direitos fundamentais, esses são dois temas inseparáveis. E eu diria o seguinte, eu falaria o seguinte, eu acho que a gente tem que se preparar para defender direitos fundamentais e o Estado deve ser organizado para que promova fundamentalmente essa defesa dos direitos fundamentais. E quando você fala de minorias, a gente está falando, assim, dos vários grupos. E os vários grupos, Marcelo, merecem defesa? Claro. E, na verdade, Léo, essa tua colocação, embora sendo muito difícil de resolver essa equação, lá no fundo, a ideia é mais ou menos a seguinte: as maiorias devem ser privilegiadas quando não afrontam o direito das minorias. Ou seja, a ideia da vontade das maiorias, nesse sentido, a possibilidade de se falar, eu acho. Deixa eu até reconfigurar isso aqui. Porque isso é tão importante, porque, na verdade, o que a gente ouviu nos últimos anos é dizendo assim, mas as maiorias querem. Mas dentro do nosso caráter civilizatório, há muito tempo a gente já não considera que a vontade das maiorias deva ser privilegiada quando afrontam direitos humanos. Então, é quase como você retornar ao caminho do começo e falar assim, não, mas peraí. O Rousseau, até porque a crítica ao Rousseau, porque o Rousseau não foi uma preocupação
foi uma reformulação, uma revisão até do Rousseau, porque o Rousseau, quando falava da vontade das maiorias, a vontade geral, né, que é a lei, estava claramente, naquele momento ainda, preocupado com isso que você está chamando de minorias, grupos de excluídos. Mas a Constituição tem esse projeto de defender todos os grupos. E mais ainda, a gente, como defensores de direitos humanos aqui, não vai poder, concordar com a ideia de que as maiorias se sobreponham às minorias ou seja, resguardado o direito das minorias, aí sim, as minorias podem se pronunciar por intermédio de sua vontade majoritária. Tá legal? Essa fala do Léo é super importante. É curioso porque acaba até tendo uma certa sintonia com a do Daniel, Daniel também. Muito legal. É assim, tem que pensar assim com muito, porque é realmente uma questão delicada, como o Daniel tinha falado, que é um equilíbrio delicado, né, do conflito, né? Nós somos marcados pelo conflito. E não só o conflito social, não. Acho que, Ian, às vezes a gente até não se concorda consigo mesmo, né? É assim, meu Deus do céu, eu de novo hoje, né, no espelho. De novo, mais um dia. Então, assim, mas assim... Vira e mexe, eu faço isso, raspa a cabeça. Muito, não. Às vezes eu não me suporto. Mas, assim, é muito real, sabe, que, assim, esse conflito existe. E aí o Léo lembrou algo que é uma pauta super preocupante do pessoal que está envolvido com o DH, né, com direitos humanos, não com aquela visão romântica, que na verdade é a preocupação contrária. É de que, assim, cuidado, porque senão o universalismo, essa ideia de sintonizar, achar que está todo mundo pensando e vai abarcar, vai se opor o quê? Exatamente ao multiculturalismo. Né? A ideia de que, assim, eu também preciso ter aqui um espaço para, vamos supor que no caso dos direitos humanos tem essa pegada ali meio europeizante, né, da visão ali, né, e tal, que até certo ponto tem um desenho, uma estrutura, uma estética, que não é uma estética, não é equivocada em absoluto, mas possui algumas fragilidades, exatamente acaba se aproximando dessas que o Léo talvez ele tenha suscitado aqui como uma indagação boa, uma proposta boa para a gente falar aqui rapidamente. E algo que eu acho que também é válido a gente pensar é que essa minoria ela pode ser tanto a minoria que não é alcançada porque não tem uma política pública, como também pode ser uma minoria que até quer fazer alguma coisa e tem condições, mas que não tem espaço normativo, por exemplo, ou político para poder fazê-lo. Então, assim, não é só, vamos utilizar aqui, né, o desfavorecido. Às vezes até uma pessoa que tenha, ou grupo de segmentos que até tem. Então, assim, por isso a gente poder pensar e tentar entender se a Constituição realmente ela tem essa abertura e poder propor. E aí, assim, ainda tentando trazer um pouquinho do que o Daniel tinha falado para meio que criar uma dialética aqui com o que o Léo também está trazendo, a gente viveu, né, dentro dessa ideia de mutação constitucional, um problema meio que delicado também, porque ontem foi o Marcelo que falou isso para uma outra pessoa que eu não lembro, tá, Marcelo? Minha memória é de curto prazo, estou preocupado com isso. Mas assim, é que curto prazo, amigo, a de longo prazo tá tranquilo, você esqueceu, mas curto prazo você começa assim, meu Deus do céu, como é que anda meu cérebro, enfim, tem que ir lá o meu neurologista. Mas aí, voltando ao ponto aqui rapidamente, Marcelo falou para uma outra pessoa, e é algo que eu também tenho muito uma preocupação. Às vezes acontece do legislativo meio que acabar empurrando, porque eu não quero essa conta aqui não, porque eu não quero o meu eleitor não quero perder aquela pessoa que vota em mim e tal, enfim, né? Então acaba o judiciário tendo que resolver essa situação. E aí fica o judiciário numa situação que de repente, assim, mas nós como, assim, né, formação jurídica e cidadãos brasileiros, a gente entender que os três poderes têm o seu lugar e é só tem trabalhos bem feitos pelo Poder Executivo e, às vezes, não tão bem feitos pelo Poder Executivo. Trabalhos bem feitos pelo Poder Legislativo e trabalhos não tão bem feitos pelo Poder Legislativo. Trabalhos bem feitos pelo Judiciário também não tão bem feitos pelo Poder Judiciário, né? Então, enfim, o ativismo judicial, por exemplo, acaba sendo, em alguns momentos, algo que a gente se sente desconfortável, não é, reticente, preocupado, realmente, porque aí a mutação constitucional, né, seja em nível de STF ou até mesmo de inconstitucionalidade decidida em nível estadual, ela se torna ali
um elemento preocupante. Pô, como é que eu vou trabalhar essa mudança? O que ela realmente representa? A minoria está incluída dentro disso? Porque senão eu vou estar fazendo a democracia uma ditadura da maioria, não é? Então, assim, né? E considerando, inclusive, se a gente não quiser, né, ser anacrônico aqui, às vezes, né, quem quer a democracia, quem são, né? Quem são, né, a democracia, de fato? Quem são esses grupos que estão decidindo, que estão escolhendo? Que maioria é essa? Até que ponto elas estão realmente com clareza daquilo que elas estão escolhendo e do que está envolvido dentro da escolha delas? Então, assim, meio que só trazer um pouco isso e tentar, assim, muito cuidadosamente, resgatar um pouco do que o Daniel falou, por causa dessas ocupações de posições de influência dentro dos poderes, inclusive, de entender que os poderes em si têm os seus papéis, e que vão acertar e que vão errar, inclusive, mais de um momento, mas que isso não seria jamais justificativa para que eles sejam desconstituídos. Não é? Acho assim, a ideia importante da gente entender que a sociedade civil, vamos sim, não é, lutar pelo que a gente acha que é legítimo, correto, justo, mas fazer isso sem destruir aquilo que a gente levou um tempo para poder construir, não é? E ao mesmo tempo exigir de autoridade, trabalhar, não é, com essa ideia através de canais digitais, através da própria mobilização, não é, cobrando no sentido realmente cidadão da palavra, né, maduro da palavra, não é, de cada um dos segmentos dos poderes, né, as suas respectivas participações e, digamos assim, atenções e respeito àquilo que deve ser, precisa ser observado, porque, senhora, olha só, eu estou aqui também, né? Eu estou aqui também, né? E isso aí, poder fazer parte de uma construção, a construção de uma sociedade realmente como a gente quer, justa, livre e solidária. Até trazendo um pouco nesse ponto que você citou agora, um ponto que tocamos com a professora Fernanda uns episódios atrás. Fernanda, se estiver assistindo, um abraço. Um abraço, professora Fernanda. O quão vocês acreditam que as ações políticas que envolvem e também abarcam o legislativo acabaram forçando que o ativismo judicial fosse ficando cada vez mais forte? E se vocês acreditam que essa demora legislativa ela é justificada ou justificável, ou que chegou a um ponto que realmente, cara, os caras estão se protegendo demais. Sim. O Getúlio fez referência a uma fala minha ontem, porque eu fiz uma colocação. Me desculpa, tá, meu amigo? Se eu te coloquei numa situação. Não. Mas acabou a amizade. Entreguei, acabou hoje. Acabou hoje. Vim de carona, já era. Vou voltar pra casa de metrô. Tô injuriado aqui com o Getúlio, não. Mas o fato é o Ran Rischel. Ele tem um livro que se chama Juristocracy, e que, na verdade, é um livro super legal, onde ele enfrenta exatamente essa temática. Muitas das vezes, o próprio poder legislativo, ele deixa o buraco. Ele diz assim, eu não vou atuar. E ele não vai atuar, e às vezes ele não só não atua, deixa o vazio normativo, como às vezes ele provoca o poder judiciário, e eu acho que foi nesse ponto que você tocou, quando, por exemplo, ele atua, inclusive entrando com ações diretas de inconstitucionalidade no STF, ADPFs e por aí vai, provocando, olha, eu tô com essa questão política aqui, resolve para mim aí. E, na verdade, como no Brasil impera essa ideia de que o poder judiciário não pode declinar das demandas que lhe são suscitadas, na verdade, acaba ocorrendo exatamente isso. E aí o Ran Rischel, ele trabalha com uma questão bem legal, que é o seguinte, dizendo assim, olha, o STF está aí, e eventualmente ele é ativista, não é porque ele se autoproclamou ou ele se autoconcedeu esse poder. No fundo, há determinadas linhas, sejam elas políticas, e aí estamos falando do Congresso Nacional, que representa, fundamentalmente deveria representar o povo e os estados, mas também o poder econômico. E o poder econômico a gente sabe, sem querer aqui abranger uma visão marxista, mas claramente exerce grande poder nas escolhas. E o poder econômico, ele sabe que se ele entregar alguma coisa ao Congresso Nacional, aquilo pode demorar ou demandar, dadas as grandes linhas políticas, ideológicas divergentes,
cara, isso pode demorar e demorar muito tempo para ser resolvido. Por outro lado, o poder legislativo, ele tem na manga essa possibilidade de dizer assim, eu não vou me opor ou eu não vou criar problemas. Na verdade, digamos assim, eu não vou entrar nessa seara que vai me causar problemas políticos enormes. Entrega isso para o STF. Então o STF acaba sendo uma carta na manga. Eu estou falando do STF e principalmente o Poder Judiciário, mas fundamentalmente as cortes, que é onde o Ram Rischel está falando. É esse problema que eu, de uma certa forma, tenho. Eu entrego para esses caras e esses caras, na verdade, resolvem o problema para mim sem que eu tenha qualquer tipo de desconforto. Eu me queimo. Eu não me queimo. É o famoso eu não me queimo. E eles não têm problema se queimar, porque eles não têm força política, na teoria. É isso aí. Daniel, eu me lembro Eles de... têm que responder tecnicamente. Eu me lembro, inclusive, de uma situação assim que foi episódio, não de podcast. Episódio, né? Episódio de, assim, em que da chamada ficha limpa. O legislativo tinha que decidir o que seria ficha limpa, né? O que seria uma ficha, o que seria um candidato com ficha limpa, o que não seria, a partir de quando, se foi, quais seriam as tipificações que deixariam com que ele seria ou não seria. E eles não decidiram e empurraram isso pra quem? Pro TSE. É isso Que aí. também foi. Pra tu ver. Então, quer dizer, não foi nem o Isso STF na época, não. Isso volta a um tema que vocês colocaram. O texto não é inequívoco. Nenhum texto é inequívoco. E aí alguém vai ter que interpretar. Aí tem aquela velha discussão que teve o Kelsen com o Carl Smith dizendo assim, olha, quem interpreta tem que ter, diz o Kelsen, tem que ter um corpo técnico que interprete as normas. Vai dizer o Carl Smith, não, quem interpreta é o Führer, é o detentor do poder que foi escolhido pelo povo para tal. E aí as questões de ordem históricas levam a crer que a gente hoje fala, não, pelo amor de Deus, essa visão do Carl Smith levou ao empoderamento, incrível empoderamento do Hitler, que alterou a Constituição de Weimar, que a gente sempre, a Constituição de Weimar de 1919 e tal, e que de uma certa maneira acabou dando no que deu, né? Lá em 1939, dando início do processo 33 com a entrada do regime nazifascista na Alemanha e que só finaliza em 45. Mas é isso. É como vocês bem colocaram aí. No fundo, a gente tem sempre essa problemática do processo interpretativo. Na hora da interpretação, quando interessa ao poder legislativo, ou mesmo, entrega para o STF que ele interpreta. E ele que vai levar as pedradas. Só que poder não se nega. Poder não se nega. E o STF recebe de bom grado essa parcela de poder que lhe é dada, que lhe é concedida. Quando interessa, o poder legislativo vai lá e também, por outro lado, diz assim, o STF está interferindo indevidamente na minha esfera de... Quando não interessa, fala, decide aí, STF. Fica na boa aí. A gente tem que pensar democraticamente, as nossas decisões e a nossa vida, ela teria que ser resultado... Por que uma medida provisória ela tem força de lei, mas ela tem que passar por aqueles preceitos constitucionais de exigência inicial lá de urgência e relevância, não é? Diante de uma situação delicada, não é, e tal, enfim, para o executivo poder emitir aquele ato normativo. Porque não foi discutido pela sociedade ou pelos seus representantes, pessoas que vão ali largamente, não é? Discutir aquele tema. Então, assim, e é importante até a gente, de repente, também lembrar, e aí, gente, se eu tiver equivocado, porque eu acho que foi pro TSE na época que eles empurraram essa questão da ficha limpa, não sei nem se fosse, eu acho que foi pro TSE, não sei se foi pro TSE ou pro TSF, não, mas pro STF não, mas acho que foi pro TSE. Mas, enfim, se tiver equivocado, depois a gente tenta corrigir. A gente faz... Não, eu venho no outro podcast, peço desculpa, faço errata. Eu faço uma errata. Eu faço uma errata. Não, e vocês levantaram uma questão muito interessante que talvez nós, assim, a gente já se coloca à disposição, porque vários alunos meus estão escrevendo sobre isso, que é ativismo judicial. E aí, só assim, aproveitar essa embarcação aí para falar também, adicionar algo que eu penso que é muito delicado também nesse ponto, não sei como é que tá o nosso horário também, por favor. Não, o horário é de vocês, a gente tá aqui o dia inteiro, se necessário. Você fica olhando pro Ian ali toda hora. É porque a câmera às vezes ela desliga sozinha, entendeu? Às vezes ela desliga. Ele ficou... Cartão de memória. Então de 10 em 10 minutos ela desliga. 12 em 12, Mas não é prejudicial, não. Tranquilo, depois a gente edita.
Eu tô até a fim de colocar um outro rosto, depois se a gente puder fazer. Dá pra gente usar um Photoshop, legal, um Photoshop. E existe isso ainda? Não, o problema foi só com a câmera mesmo. Mas aqui, aproveitando a fala de vocês, só lembrar também, pessoal, que nem todo Tribunal Constitucional, não é, professor Marcelo, não é, ele é composto por membros do Poder Judiciário. Isso é importante também, a gente vai pra França que você vai ver que eles têm horror esse negócio lá. Só ex-membros do Poder Legislativo e Executivo que vão deliberar sobre a constitucionalidade ou não, entrando nessa seara, Léo, da interpretação, né, do que é ou não constitucional, que deve ou não ser mudado ou adaptado à sociedade, né, dando aquela de caráter ali de urgência, né, de atualidade. Eu queria até fazer um apontamento que eu acho bem interessante. A gente vê hoje em dia cada vez mais um ódio sendo criado, um apontamento que o Guerra faz. As pessoas não sabem os 11 da seleção brasileira, mas sabem o nome de todos os ministros do STF. A gente vê que um ódio ao STF vem nascendo, pouco ao STJ, por mais para o STF, e um dia eu tava parando pra pensar sobre isso e eu me peguei imaginando que algumas questões que iriam causar todo esse teor, esse problema social que teriam que ser discutidos pelo Legislativo. E quando o Legislativo não discute isso e joga pro STF, a gente perde a oportunidade de no Legislativo escolher pessoas que pensem diferente. Exatamente. E lá não. E lá é uma vida inteira que o cara fica quase. Por esse motivo a gente não troca. Então ele vai lá no STF, decide por um lado, pega ranço, pega ódio do outro. Aí, por algum outro motivo, alguma adaptação social, ele vai e decide a favor, um outro lado pensa. Então vai pegar ódio do outro lado. Acaba que chegamos um momento que o ativismo judicial já está ativo há tanto tempo que os dois lados odeiam. E a gente vê nas redes sociais hoje, no WhatsApp, as pessoas até um pouco mais velhas, falando o tempo todo, esse STF tem que acabar, os caras estão mandando no país, até para talvez uma raiz cultural um pouco imperialista, falar, tem que ter alguém que resolva. E como a gente resolve em vários lugares diferentes, coisas diferentes, então o STF virou imperador. As pessoas acham que eles que mandam no país. Alexandre de Moraes está sentando na Constituição. É que não sei o que lá. É que a STF manda, é que a STF aquilo. E quanto vocês acham que essa delegação de poderes pode, no futuro, dar um problema? Eu tô falando um problema social mesmo. Lembrando que o STF existe desde 1891. Então, o que nós estamos falando é que tem 30 anos aí de STF, de Supremo Tribunal Federal. O problema, então, passa a não ser mais, talvez, a instituição, mas a forma como, ou talvez o poder que essa instituição obteve num contexto em que, no mundo inteiro, as cortes passaram a ter grande poder. E esse é um dado, não é o STF. Hoje se discute no mundo inteiro qual os limites de poderes das cortes. E aí a gente volta para a questão. Por que será que as cortes têm tanto poder? Gente, não é porque colocou no papel ou porque a corte se autoconcedeu. Há sempre um processo ou, digamos assim, uma discussão de grupos que legitimam esse status. Volto a dizer. Será que o poder econômico e mesmo os poderes políticos, na verdade, não deixam que isso aconteça? A minha opinião é de que existe uma conivência. Sim, existe uma conivência em relação a essa questão. No mais, o que a gente pode fazer para aperfeiçoar o nosso processo é tentar abandonar um pouco essa visão nossa, que é um pouco ligada a uma tradição americana, que é dizer assim, olha, a pessoa entra por exemplo, no caso do ministro Toffoli, ele entrou muito jovem e vai sair, eventualmente, aos 75 anos de idade. Ou mesmo como era do Celso Mello, que também entrou muito jovem e saiu agora recentemente, que tá aos entrando 75. Agora tá jovem também, né? Oi? Pois é, esse é um outro problema. Né? É um outro problema. Ou seja, e hoje já se discute no Brasil a possibilidade de você dar mandatos. Eu diria que, agora, eu não acho que os mandatos, digamos assim, devessem ser assim, olha, todos os ministros serão modificados, porque Getúlio falou que é muito interessante, que a questão da segurança jurídica é dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, os próximos, sei lá, eu estou aqui chutando, mas vamos lá, de ano em ano a gente vai ter troca, ou seja, de 11 em 11 anos nós teríamos a troca total do corpo, mas vamos trocando, os 10 permanentes, vai troca em 2022, em 2023
2023 ou em 2024, de forma que nós consigamos fazer alterações. Eu acho interessante essa tua colocação, Dani, acho muito interessante, para que a um determinado momento nós não consigamos também cristalizar uma forma muito clara de pensar. Ou de ódio às pessoas que estão lá. Da incitação Exatamente. mesmo, da E aí nós incitação. temos hoje alguns, mas é interessante que o povo também, a quem eles odiavam há pouco tempo atrás, saiu das. Agora os odiados são outros, né? Aliás, são pessoas Os 11 mais odiados, né? Dá o nome do os filme. 11 odiados, pois é. Acho interessante. Agora esse também sentido. tem a questão do complexo de conveniência, né? Quer dizer, quando a decisão é conveniente, eu tô feliz. Quer dizer, então assim, tem a gente corre sim, acho que não um risco, não é? Mas a gente em paralelo com o anseio por algo que o Marcelo está falando, não é? Como elas podem ser, não é? Isso é que a gente precisa pensar com muito cuidado, porque também, porque eu havia falado do momento, se eu também não tiver uma corte que tenha uma certa regularidade de pessoas, eu não consigo formalizar entendimentos. Você perguntar para um processualista, não é? Ele até certo ponto, ele se preocupa com a uniformidade das decisões, porque ele quer poder dizer para o cliente dele, olha só, o entendimento é esse, o entendimento é aquele e tal. Então, assim, e a gente sabe que a sociedade muda, perfeito, então tudo isso é legítimo, mas a gente tem que fazer isso também com muito cuidado. Acho que assim, a gente vive muito um problema no Brasil, que é querer fazer as coisas muito esbaforidamente, sabe? Muito no improviso. E aí, quer dizer, então agora esse é o da vez, vamos lá, daqui a pouco será outro e tal. Então, esse problema, sabe, da conveniência, e como eu falei, separar a ideia dos poderes e tentar ver com objetividade o que a gente precisa fazer das pessoas que, tudo bem, né, tudo bem, ou tudo não tão bem, né, quanto ao que está sendo feito, quanto ao que não está sendo feito. Mas você tem boas, digamos assim, algumas atividades que são desempenhadas dentro dos poderes que não são nem conhecidas. Por exemplo, tem programas aí e eu não estou falando isso por defesa, ok, pessoal? É só para a gente entender que existe um papel em existência e que também que é feito, por exemplo... Getúlio, você me permite só uma Por favor, parte? à vontade. É rápido, é uma frase só. É realmente criar institucionalidade, diminuir os personalismos. O personagem não pode ser maior do que a instituição. Eu acho que o Brasil tem hoje déficit de institucionalidade. Desculpe, Isso, amigo, exato. te interrompi. Não, perfeito. E aí você pensa, né? Então, qual é o conceito que eu tenho também de justiça, né? Então, assim, se a minha justiça é uma tutela jurisdicional por uma instituição que vai garantir a ampla defesa, o contraditório, a produção da prova por meios lícitos, então é isso. Então eu tenho que pensar com essa clareza, tendo essa perspectiva, né? E também entender, não é, que essa conversa precisa ser feita muito no poder legislativo também, não é? Na escolha também, e assim como o Marcelo falou, o guardião do Reich em uma determinada Constituição era uma única pessoa. E aí você vê o Kelsen dizendo pro Schmitt, olha só, peraí, cuidado, não pode ser tanto assim, vamos tentar conversar um pouco, porque uma única pessoa, talvez escolhendo ali, pode ser arriscado, não é? Porque é uma única, né, que haja um conselho, que haja uma possibilidade ali, inclusive pensando, não que a gente queira isso, tá, pessoal? Embora já exista propostas aí, né, correndo por aí, né? Mas, por exemplo, no parlamentarismo, o chefe de governo, a decisão é colegiada, não é uma deliberação. Ele tem força, consegue ter aquele alcance no legislativo para ter a governabilidade, porque já é maioria em tese, né, e tal, enfim. Não que seja um propósito nosso, mas só porque, assim, a gente pensar os caminhos e tentar entender até que ponto a gente está, de fato, não é conseguindo ali identificar como as instituições realmente, o que elas representam, o que significam para a gente, independente das pessoas que estão ali, não é? Para, de fato, compreender. Então, existe muito trabalho sendo feito por cada um dos poderes, cada uma das instituições ali, em dado momento, e que a gente não está conhecendo, mas que é bom, que são bons trabalhos. Tá? Que eu não quero ficar aqui elencando para não parecer legenda, nem sigla, nem cor, né, e tal, enfim, mas mais... Em ambos os lados, tá? Em qualquer Eu sou lado. só a favor que uma pessoa só fique no poder se for eu, pô.
Com certeza. Que péssima ideia ser. Que Não, péssima Né, ideia né, ser. super Até- democrático. É isso aí, olha só, meu Deus do céu. Vocês devem lembrar que no decorrer do curso de Direito, teve um cara, Ronald Dworkin, assim, o juiz Hércules. Viram essa Não figura, lembro. né? Juiz recordo, Hércules, na verdade, é o personagem criado pelo grande Ronald Dworkin para dizer assim, é o juiz que vai dar a resposta correta, a resposta certa. É claro que isso é toda uma, digamos assim, uma figura que ele se utiliza para dizer assim, olha, todos nós queremos a decisão correta, a melhor decisão. Uhum. Uhum. Caríssimos, isso é uma idealidade, que na verdade, no sentido de dizer, olha, temos que buscar a melhor resposta, aquela que se fundamenta nos melhores argumentos. Mas a gente sabe que isso é uma impossibilidade e que o juiz Hércules não existe, assim como o presidente Hércules não existe, como o poder legislativo Hércules não existe. Por isso que a gente triparte poder, e talvez até devesse dividi-lo em 4, 5 poderes, de maneira que a gente pudesse sempre se acostumar com o democrático. Sim. Uma questão fundamental é que eu tô até lembrando aqui que o Getúlio estava falando. Marcelo, só vira o seu microfone. Você Ah, tá aí. valeu. Tô dando mole aqui. Uma das coisas que o Getúlio estava falando exatamente sobre essa questão mais ou menos da democracia. O nosso povo, efetivamente, toda vez que tem uma eleição presidencial, é muito interessante, que ele diz assim, agora esse vai entrar e vai mudar o país. Ele não entende, e aí vocês tocaram há pouco um ponto, eles não conhecem a Constituição para saber que o presidente da República tem poderes limitados para tanto. Bastante, inclusive. Bastante. E não é nem pelo poder judiciário, é fundamentalmente pelo poder legislativo. E essas composições são absolutamente necessárias para que a gente forme uma democracia. Vamos conversar sobre isso? Como é que se faz isso? Não é o que você quer. Vamos conversar. Mas é interessante observar esse elemento que faz parte, talvez sim, aí sim, da nossa brasilidade, que é esse elemento que exige uma certa, como é que eu vou dizer assim, um certo autoritarismo. Eu gosto do autoritarismo de forma que alguém que bata dê um soco na mesa e decida. Esse cara pode decidir para o bem e para o mal, e as pessoas ainda assim preferem se arriscar. Né? É uma herança imperial quase, né? Sim. Eu quero alguém que resolva o problema. Sim, Eu vou votar em alguém e esse cara vai chegar e vai resolver todos os meus problemas. É isso aí. Fácil demais. Alguém que seja o suficientemente forte para... e aí lembra até um pouco o Hobbes, né? Porra, eu tô precisando de um Leviatã aqui, cara. O cara que define. Lembrando que o Hobbes está tá dando suporte teórico para o absolutista. Sim. Para o absolutismo, né, no caso, e para o detentor do poder absolutista. Isso é muito interessante e isso eu acho que é uma marca do nosso tempo e do nosso povo. Não sei se a gente pode, eu acredito que a gente vai modificar. Essa é a nossa luta. Eu queria fazer só um ponto só aqui dentro da fala do Marcelo e até de vocês também, que acho que é válido. Isso não significa que os nossos enfrentamentos sejam enfrentamentos elitizadores ou com o propósito de sofisticação. Não, a gente vai ouvir, vai conversar e vai... os próprios textos legislativos, eles precisam, às vezes, de alguns ajustes também e tal. Mas por que eu menciono isso? É que eu vou um pouquinho para a filosofia, né? Para fazer um pouquinho daqui da minha merchandising. Mas, rapidamente, pessoal, que você tem tanto o Platão quanto o Aristóteles contemporâneos, os dois tendo as suas particularidades e razões. É curioso porque Platão ele falou assim, olha, na verdade o que eu estou percebendo é que essa democracia está sendo um espaço para que nem todos compareciam, né? Todo mundo que era cidadão poderia decidir diretamente, né? Era lá aqueles 500 e 501 e tal. Até o julgamento de Sócrates foi, em tese, né? Pelo menos do ponto de vista textual, foram com 501 cidadãos e tal, enfim, considerado um crime leve, em tese e tal. Mas menciono isso por quê? Porque aí Platão diz o seguinte, olha só, pelo que eu estou vendo, na verdade, a democracia, né, ali naquela transição do seu apogeu para a crise, não é? Dizendo o seguinte, olha, está se tornando um espaço para privilegiar ou contemplar muito mais segmentos. Propriamente, não um grupo do que, porque propriamente tentar, né, entender a importância do cuidado com o espaço público.
esfera pública, né? Ah, o balanço tá quebrado, não é meu, não, é teu também. É seu também. As nossas crianças brincam ali, mas eu não tenho filhos, então você quebra, né? Então, assim, entende? Não é assim, né? Até porque, tendo ou não tendo filhos, são nossas crianças, são crianças que vivem aqui no nosso país. Então, assim, o cuidado aqui é de todo mundo. Não fosse tão importante, né, não haveria uma ação específica para o cuidado com o patrimônio público, né, ação popular, enfim. Mas, então, Platão tinha a sua preocupação ali de, olha só, caramba, ou a gente dá um freio de arrumação, né, dá ali um chamamento do feito à ordem, não é? Ou então, assim, vai ter que prescindir, ou preterir de algo de... Aí você vê também o outro ponto, que é o do Aristóteles, né? Só pra gente não alongar muito. Em que diz o seguinte, não, olha só, peraí, eu talvez não tenha que ser tão sofisticado nem tão elaborado. Eu posso talvez trabalhar, não é? Com a ideia de que os nossos bons hábitos se transformem em leis. Então, assim, eu tenho, por um lado, o cuidado, não é, de examinar rigorosamente, não é, toda aquela questão de aprofundamento da responsabilidade do Estado, da administração pública, e ao mesmo tempo também entender o que é o cidadão no seu dia a dia, a sociedade civil, e compor também a partir disso. Aristóteles, tal da legitimidade, isso, né, Getúlio? A tal da legitimidade. Isso. Aquilo que for considerado um ato que realmente seja muito civilizado, dos bons hábitos, como Aristóteles vai falar, exato, aquilo é que deve ser objeto da lei. Né? Engraçado como faz tanto tempo que isso foi pensado, até hoje a gente desenvolveu tão pouco, depois de tantos reinícios, né? Tanto vai e volta. A gente tem dificuldade de trabalhar essas questões. Né? E todos nós, assim, Getúlio, obviamente, que é o mais habilitado aqui, o mais capaz para tratar dessa questão. Já falei que eu sou cota. Mas as questões teóricas, elas são sempre revisitadas e há, inclusive, outros autores que vão pensar de forma diferente. Que, na verdade, aquilo que o Aristóteles está chamando de bons hábitos, na verdade, faz parte de uma visão específica do que ele entenda sobre bons hábitos. E que, na verdade, numa sociedade pluricultural, e esse é o desafio, vários grupos vão ter as suas concepções específicas. Volto a dizer, temos que conversar. E forçando um pouquinho a tese até do que o Getúlio falou agora sobre não é uma posição elitista, pelo contrário, é no sentido de fazer com que nós tomemos para nós próprios as responsabilidades que nos cabem. E não acreditemos no milagroso, né? no milagre concedido pelo Messias, né? Que qualquer isso não tem as duas não haja dubiedade. Significado, mas é mais ou menos isso mesmo, é isso mesmo, entendeu? E nós não tenhamos, de uma certa forma, acreditemos em alguém que vá nos salvar. Eu acho que a salvação só pode advir de nós próprios. Pelo que eu lembro da história, toda vez que a gente acreditou em uma única pessoa pra salvar uma pátria, isso deu merda, né? Não deu bom não. Não, e esse complexo messiânico não é só Brasil, né, gente? Não. Mundo, né? Então, assim... É isso. E aí, só lembrando... Campanha nas eleições dos Estados Unidos. Isso, exatamente. Que a gente ainda entra naquela ideia, assim, será que é direto esse negócio mesmo aqui? Essa eleição aqui? Exatamente. Né? Então, assim, e aí só que dando um rápido retorno ali, né, na fala e voltando pra gente dar continuidade aqui, Aristóteles era um excluído, tá? Em Atenas, só pra gente ter essa informação boa. Porque ele não era cidadão ateniense, né? ele não participava do processo político, ele não participava. Ele era macedônio, né, estagiro, ele era da parte continental da Grécia. Então, assim, né, e ele tava falando, né, assim, poxa, caramba. E Aristóteles, ele era brilhante, tá? Aos 17 anos, entrou na academia de Platão ali, meio que sendo uma das pessoas que mais teria ali, digamos assim, as qualidades para poder dar seguimento ao trabalho da academia. Acabou ficando com o sobrinho de Platão, claro que não houve nepotismo, mas assim, Espiosipo que deu continuidade. Mas, eu tô lá porque eu mereci. Mas aí é que tá, exato. Mas aconteceu que Aristóteles voltou então para a Macedônia para educar Alexandre, né? Então ali a convite de Filipe II. É um cara pouco importante da história também. Então, é isso aí. O Xandão. Não é esse Xandão que vocês estão pensando. Não é esse. Eu queria só fazer uma última colocação. Eu sempre comento isso em todo episódio, comentei com o Guerra, com a Fernanda. Eu gosto de comparar muito o que a gente está debatendo com o cenário do exterior.
Por exemplo, agora a gente está falando sobre a Constituição do Brasil, então, com a Constituição dos outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, como o Marcelo falou, em 2011 foi permitido, né, assim, foi adaptado para que pudesse ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nos Estados Unidos só veio acontecer em 2015, quando a Suprema Corte deles, enfim, permitiu. O quão rápido o Brasil reage a essas mudanças sociais em comparação com o resto do mundo, se a gente está bem, se a gente está legal, ou se a gente está para trás? Normativamente a gente está razoavelmente bem, porque hoje a gente fala muito num cross-fertilization. O que é isso? É uma fertilização cruzada entre sistemas jurídicos, né? E, de uma certa maneira, e aí também é um tema da minha predileção, falar sobre transconstitucionalidade. Determinados países cada vez mais influenciam numa ordem constitucional, mas também legislativa, aos outros no mundo que é globalizado e que não poderia ser diferente. Mas essa globalização, ela traz isso que eu estou chamando de cross-fertilization, que é uma fertilização cruzada que faz com que determinadas decisões tomadas principalmente por cortes mais importantes rapidamente ganhem, digamos, eco em outras ordens jurídicas. Então, no caso, por exemplo, da corte, vamos ser sinceros, a corte americana e a corte alemã mantêm um certo status de privilégio entre as demais cortes, mas, por exemplo, cortes como a da Colômbia também são muito consideradas aqui no âmbito da América Latina e são estudadas no mundo, principalmente no mundo ibérico. Então, por incrível que pareça, as constituições da Bolívia e do Equador são estudadas no mundo inteiro. A discussão chilena, há pouco tempo, que houve do poder constituinte originário chileno, que acabou não sendo o texto aprovado, agora estava para, né? Enfim, que foi o texto, mas foi acompanhada de muito perto. Então, os povos originários fizeram parte, inclusive. Isso, mulheres e todos os grupos considerados minoritários, né? Enfim, a gente não está falando de minoritário do ponto de vista quantitativo, estamos falando do ponto de vista qualitativo, mas tudo isso faz, Léo, com que, na verdade, nós realmente venhamos a cada vez mais sofrer uma questão do chamado, digamos assim, o mundo global, né? Do mundo, a grande aldeia global. Uhum. Cada vez mais as influências serão cada vez mais evidentes e mais rápidas. Eu gostei do termo legal que você utilizou. O termo interessante aqui é rápido, velocidade. No mundo veloz, ágil, tecnológico, cada vez mais será mais rápida essa mudança. Eu queria também falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sinto uma configuração que hoje pede para a gente repensar muito do que a gente tinha como pacífico e definitivo, inclusive. Esse convite, eu acho que é um convite que a gente sente, porque até pode estar vindo de fora, mas a gente também está sentindo aqui dentro, não é? E aí é algo que a gente já conversou muito, eu e Marcelo, nesse ponto, né? Esses encontros com os grupos de pesquisa, estudo, leitura, e até no papo do café mesmo, a gente fala isso, né? Quer dizer, a aparição e o surgimento até mesmo dessas situações de conflito trazem à tona alguns temas que a gente jamais conceberia possível serem abordados. Quanto a essa atualização, Léo, aí eu vejo só que, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que recebe e tem a fertilidade, a gente tem o quê? Debates. Uhum. Aí, assim, os debates é que podem causar um delay dessa pauta ser levada, a conversa ser levada a uma normativa. Vale aqui a gente também, boa parte do que nossa legislação, boa parte, mas uma parte que deve ser considerada decorre de jurisprudência, porque o legislativo, assim, não quero comprar essa discussão, ou então empurra de barriga pro judiciário. Isso aí, ou então eu tô lento mesmo e o negócio. A função atípica do judiciário é quase mais típica do que. Pô, aí entende, Léo? Aí é complicado, porque o ideal seria realmente a coisa acontecer no legislativo. Porque ficaria imaginando. É onde é palco para discussão, né? Isso, que é onde é bom para discussão. Essa coisa que o Léo falou agora é bem legal, né? Que a gente aprende lá na aulinha, não, porque a função atípica do Poder Judiciário de legislar. Cada vez mais,
com essas novas concepções teóricas, as coisas vão sendo alteradas. E só para complementar uma coisa que o Getúlio também nós vimos conversando agora, que a gente vem, de uma certa forma, travando, é dizer o seguinte, também não pode ser a crítica. A gente não vai pegar uma decisão porque nos Estados Unidos se decidiu, e esse é um grande problema, a gente tem que trazer as decisões que cada vez mais se influenciam, mas de uma forma crítica para que elas se coadunem A realidade com a do Brasil. nossa realidade, Exatamente. jurídico-constitucional, Perfeito. nosso país e a ideia de legitimidade. O povo tem que lembrar que a gente não é Estados Unidos, a gente não é Alemanha. Vocês estavam falando sobre a formação de leis, enfim, da própria Constituição. Fico imaginando. A gente teve recentemente aqui o professor Carlos Henrique, também. O professor Carlos Henrique estiver assistindo, abraço. Carlinho. Aí, ele falou sobre a nova lei do esporte, que tá sofrendo vários cortes. Acredito que boa parte dos cortes vão acontecer na atualização tributária também. Eu fico imaginando se a gente resolve fazer uma Constituição hoje. Artigo 1º. Esse diploma trata da Constituição brasileira. Artigo 200. Nossa senhora. Não, é assim, a gente... tudo xizinho. Esse processo histórico, isso que você está falando é super... Ontem me perguntaram sobre isso. Um aluno me perguntou, Marcelo, porque eu estava dando aula do poder constituinte originário. Quando se dá o poder constituinte originário? Aí a gente tem uma classificação lá que diz que ele é permanente, porque ele pode ser chamado a qualquer momento a agir. Mas a gente tem que admitir que esse é um momento complicado para a gente chamar um poder legislativo, tanto pelas divisões intensas que há do ponto de vista ideológico, como há um momento que há um determinado momento parece que não existem grandes ideias. E mais do que isso, e aí eu vou me arriscar a dizer que há uma certa desvalorização dos direitos humanos. E eu acho que uma Constituição que é tratada e que desvaloriza seus direitos humanos, na verdade, é uma Constituição muito ruim. Muito ruim. Então, a nossa Constituição, e voltando àquela etapa que meio que do começo, quando vocês falaram, que foi super legal, é o seguinte, Marcelo, do que trata uma Constituição? Uma Constituição trata obrigatoriamente de direitos fundamentais e organização do Estado, mas eu só organizo o Estado para garantir os direitos fundamentais. Na minha concepção, vem primeiro os direitos humanos e a organização. E o Estado se organiza para garantir esses direitos humanos, e aí eu estou chamando de fundamentais porque estão constitucionalizados. Mas se não for assim, gente, uma forma de qualificar se uma Constituição é boa ou ruim é ver não só os direitos que ela concede, mas qual é a efetividade da aplicação desses direitos. Né? Aí ele é bacana ou não. Lembrando aqui rapidamente uma fala do próprio José Afonso também. Hoje o José Afonso acabou fazendo uma visitinha aqui mesmo. Mas ele diz o seguinte, ele faz essa distinção entre eficácia e efetividade, que efetividade é a harmonia entre a conduta prescrita e a praticada. Ele até que ponto a sociedade civil ali, de fato, se reconhece naquele plano normativo, né, naquele projeto. Né? Eficácia, o que alguns autores chamam de eficácia social para eficácia jurídica. Eficácia jurídica eu posso suspender, mas eu quero saber da eficácia social. Qual é a relação que existe entre a norma e o seu destinatário, que é a cidadania, né? Gente, já caminhando para o final, a gente achou, papo maravilhoso aqui hoje. A gente queria, uma coisa que a gente acha muito importante, a gente criou esse podcast com duas principais vontades, né, intuitos. O primeiro pra gente tentar trazer, então eu sei que por enquanto não somos ninguém, mas quem sabe um dia poder trazer esses papos de uma maneira mais descontraída, mais informal, para uma quantidade de pessoas possíveis, para mostrar que o direito não é tão chato quanto parece. O que faz o direito chato são as pessoas que não sabem falar direito. Acho que é o principal ponto. E o segundo poder inspirar um pouco também. A gente vê uma quantidade absurda de advogados formando por ano, por ser um curso barato de se fazer e fácil de se fazer. Barato não literalmente, você não vai pagar pouco. Mas uma universidade não custa tanto você ter um professor de direito em alguns livros. Então você vê muita gente se formando um pouco perdida. E aí, pra onde que eu vou? Será que minha trajetória vai dar certo, não vai dar certo? Então por isso a gente pergunta, tem pros convidados, um pouco da vida de vocês. Como foi essa trajetória? Como vocês começaram? Como é que foi esse trajeto? Para mostrar que o que a gente observou aqui, tem pessoas que começaram e foram. Assim, as coisas foram se encaixando. Acontecendo, né? E tem outras que não. Vai daqui pra cá, daqui pra lá e na hora se encaixa. Então, existem essas duas possibilidades. Existem esses dois mundos. E nenhum deles está errado. Acontece. Cada um vai se encontrar na sua hora.
Então por isso que a gente pergunta pra vocês. Digam pra gente um pouco sobre a carreira de vocês, como foi, um pouco dessa história. Marcelo, o do Marcelo acho melhor deixar fazer um podcast podcast à parte, único. né? Básica Não, eu parte. acho que- Não, Não, eu- sério. Até porque o meu é rapidinho, eu tava até pensando em... Posso ir no toalete antes? Não, é sério, eu tô perguntando porque assim eu bebi muita água. Pode, Pode sim. Tomar remédio, sério. Cara, isso é uma pergunta super difícil. Acho que não pegou, infelizmente. Ele não é de fralda não, né? Tomara que ele ande de fraldão, né? Ele tá sujando aqui o chão do IBMEC. Engraçado que a minha trajetória começa com a história, né? Na verdade, eu sempre fui ligado com história e filosofia. Na oportunidade, fui influenciado por algumas pessoas a fazer história. E no decorrer do caminho, eu ainda pensei, e eu acho que efetivamente o curso espetacular seria filosofia. Mas porque eu já tinha começado engenharia, abandonei engenharia no primeiro que isso, ano. cara? Engenharia no primeiro Se ano. vocês estão fazendo um curso que não gostem, Isso. Passou por 3 cursos. Engenharia, abandonei, fui fazer história. Aí no meio do caminho eu falei assim, mas o que eu gosto mesmo é de filosofia. Mas aí em casa isso gerou uma crise, eu falei, não, vou terminar a história. Trabalhei um pouco de tempo, depois eu retornei falei, não, eu acho que o direito é uma pegada bacana. E aí sempre pensando no direito, que como alguns estão pensando no direito, que o direito é toda uma caixinha de possibilidades de construção toda correta e que é um caminho, digamos, direto. E a gente descobre que esse caminho não é direto. Não. E aí eu vi que, na verdade, a possibilidade de pensar o direito, de pensar a filosofia do direito, de pensar os caminhos do direito, e até porque o direito constitucional é o que mais abre espaços para esses caminhos da interpretação. As normas do direito constitucional são as mais passíveis de interpretações, digamos, mais amplas. Falou, não, eu gosto desse negócio. E aí, a um determinado momento, eu sempre tive amigos meus que disseram assim, Marcelo, você não pode sair da área acadêmica. E efetivamente quando dei voz a isso, eu nunca tive vontade de exercer o direito se não fosse como minha principal atividade, a atividade acadêmica. Você não era advogado de briga. Eu não, pelo contrário, um advogado frouxo. Então, não, então tá bom. Não, e eu sempre gostei do direito para pensar o direito e para, de uma certa forma, fazer conexões com outras áreas do conhecimento. Então eu decidi, e sinceramente, eu nunca me senti tentado a tentar uma outra área. Por isso, o que eu falo para as pessoas? Façam o que gostam, porque você... algumas pessoas dizem assim, não, Marcelo, eu quero fazer, por exemplo, eu quero um cargo público porque o cargo público te dá segurança. Mas, eventualmente, pode não te tornar feliz. Uhum. Ou eu quero a carreira privada porque vai me dar muito dinheiro. Bom, mas eventualmente vai te dar muito dinheiro, mas você vai passar bom tempo infeliz para ganhar um dinheiro que você vai gastar nas férias e depois vai passar 11 meses infeliz. Não, gente, eu acho assim, não existe trajetória que... Assim, essa é uma coisa que eu sempre falo. A trajetória boa é a trajetória que você, de uma certa forma, percorre para conseguir ser feliz. É passar a maior parte do dia. A gente passa a maior parte do dia. Ontem, por exemplo, foi uma loucura. Banca, aí depois grupo de pesquisa, aí depois se reúne com amigos. É claro que a família não gosta muito disso. Né? Mas... isso traz satisfação pessoal. Então façam aquilo que traga satisfação. E se perceberem, eventualmente, que o direito não vai ser a área que, de uma certa forma, vai te trazer felicidade, vai tentar buscar a felicidade. Né? O direito, ele tem, por mais que tenha muitas opções, ele tem um perfil. Não um perfil de pessoa, mas um perfil de carreira. Assim, De carreira. Público, você não vai ficar na privada, você vai acabar atuando. Você tem várias possibilidades. Mas você tem que ir em primeiro lugar. Gente, eu tô no 5º... Aliás, deixa eu até falar só uma coisa interessante aqui. Eu não curti tanto a minha faculdade de Direito. Eu passei a gostar muito mais do Direito a partir, principalmente, da pós-graduação estrito, do mestrado e do doutorado. Eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Tá vendo? Eu não quero pensar em outra coisa. Não tem hora certa pra você gostar. É isso aí.
Tá? E também é um bom aviso para aqueles que não estão gostando tanto e talvez não, então vou arriscar um pouquinho mais. Né? Apostar um pouco mais alto. Isso. Vamos lá. Eu, assim, já? Mentira. Não é possível. Não contou tudo. Não Você ficou meio hora da no banheiro? trajetória. Não falou a verdade. mestrado, Não falou a Não verdade. fiz aqui uma linha Não. Cronológica. Contou você estudou história? Você fez história também na UERJ? Ah, tá. Falou que fez engenharia no início de tudo. É, né, cara? Como é comecei que por pode? engenharia, depois O cara história. parece ter 30 anos e deve ter uns 80, não é possível de vida. Não, e detalhe. Quase acerta, o Léo- 85. O Léo, é isso aí, o Léo Nem abriu- juiz pode mais ser lá no Não, o Léo abriu ali. O Léo, assim, eu, quando eu olho pro meu currículo, que é. Ah, que o seu tava, Que é o meia seu tava página. bem O grande meu também. é meia página, né? O meu é meia página. Assim, eu não acredito. Ele é muito, ele é Eu não muito acredito, gênio, né, eu não cara? Ele é acredito muito que eu gênio. não acredito que eu consigo fazer tudo aquilo que tá ali. Ele, então, eu fico assim, não. Sabe por tem- que o teu currículo é um minha sósia, página? né? Ele Tem tá um dizendo clone, que o meu né? currículo é Tem um clone. fake, então. Tem um clone, ele Sabe tem seu um currículo é clone. minha página, Getúlio? Eu- Porque eu não precisa falar mais nada. Só fica escrito Getúlio. É isso aí. É o GG, pô. Aí o Daniel aí, viu? Combinei com o Daniel, deu tudo certo. Não esquece de pagar depois. É isso aí. Pagar o almoço depois. Mas, turma, assim, pessoal, a minha primeira formação foi a jurídica. Tá? Eu fiz 4 para advogado. Eu fiz uma orientação educacional. Aí, na minha orientação educacional, ela indicou, né? Ela falou assim: olha só, você tem aqui as áreas, inclusive, de história, você tem direito e tal, enfim. E aí tinha dado mais uma. Eles sempre dão 3 pra gente, né? E tal. 3 História, direito e Pinel, tá ligado? o Pinel, exatamente. Deu esse endereço ali. Venceslau Braz, ali, entre o Rio Sul e a UFRJ, né? Aí, assim, então, assim, mas aí eu precisava entender o seguinte: onde eu posso instrumentalizar o meu conhecimento de forma que eu tinha meio que um sonho romântico de meio que transformador social, fazer algumas coisas e tal, enfim, em relação. E eu via no direito, não é muito essa oportunidade do que eu havia lido, do funcionamento do Estado, da relação dele com a sociedade civil, a própria organização da sociedade civil em termos de se regulamentar, não é, de criar associações, fundações, promover, isso já meio que me acentuava o cérebro, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que também tinha muita afeição com a filosofia, não é, e com a literatura e tal, enfim. Então, o que aconteceu? Primeiro eu fiz o direito. Quase antes, assim, ali de concluir o curso, eu já havia fiz um segundo processo seletivo segundo processo, né, no caso para o UFRJ, e aí fiz lá para filosofia, e aí, mas ainda advogando, ainda no direito. E aí, assim, o que aconteceu ali naquele meio de caminho, né? Eu já conhecia uma pessoa que trabalhava numa associação, então essa pegada, né, político-social ali meio que já estava meio querendo mesmo fazer e tal. Que era inclusive um advogado que funcionou também lá na procuradoria, mas na procuradoria ele também não era procurador, ele era um dos advogados que atuava na procuradoria por aquele sistema lá de contrato, Procuradoria do Estado, eu acho. E aí, assim, nessa associação, aprendi um pouquinho com ele ali, trabalhei, inclusive, para as pessoas que não tinham ali condições e recursos, né? Muito na área do direito do trabalho também e tal, enfim. Foi a minha primeira experiência. Depois eu fui para um segundo escritório também e tal, enfim. Em que eu também atuei mais na parte civil. Isso tudo ainda fazendo a filosofia, até porque a filosofia era diurna, então, assim, era complicado, tinha que fazer nos intervalos ali. Mas eu nunca deixei, assim, muito de estar próximo, né? Eu não podia, assim, advogar logo de plano, né, tal, enfim, mas sempre estive próximo. E nisso também, fazendo a filosofia, eu comecei a ter um duplo aproveitamento da experiência. Um deles era, de fato, revisitar o meu próprio curso, não é? Olhar para o direito com uma forma filosófica, não é, para os textos legislativos, para as doutrinas, e ao mesmo tempo também eu tive a oportunidade ali de também ter a experiência de estudar filosofia, que é até certo ponto muito emancipatório. Não é? E aí eu encontrei uma pessoa chamada Aquiles Cortes Guimarães, meu professor, com quem eu tive a experiência. Troia, nossa, ele é junto com o Marcelo, aí, assim, as pessoas assim que para mim são referências de intelectualidade, com quem eu passei só
15 anos, a gente estava combinado nisso também. Assim, como que eu passei 15 anos estudando, graduação, mestrado e doutorado. E assim, nessa experiência eu comecei no magistério superior, no ensino, né, na docência ali, antes de terminar ali o mestrado, e depois eu não parei mais, e me envolvi com pesquisa, com tudo que está relacionado a essa parte de ensino superior de magistério. Há pouco tempo atrás, eu recebi um convite de um grande amigo nosso em comum, inclusive, para fazer parte de um escritório, não é, que tem um trabalho muito, muito próximo, inclusive, do que vocês também têm o desejo de fazer aqui, não só na capacitação, como também de esclarecimento, não é, para algumas pessoas que têm nessa área jurídica também. E que esse convite foi um convite que eu acabei assim acolhendo, né, de certo modo, com muita felicidade, com muita satisfação, porque além de ser um grande amigo nosso, né, em comum, né, uma pessoa assim muito muito humana, né, muito, enfim, exemplar nesse sentido, sabe, de abraçar a profissão e ao mesmo tempo não entender, né, as pessoas que estão ali de fato, envolvidas naquele processo, tal, cuidado e atenção com aquilo, e ao mesmo tempo também poder, né, fazer um trabalho, né, jurídico propriamente dito, né, de atuação, né, e basicamente isso, né. Maravilha. Tá bom. Pouco, né? Como se fosse pouco. O Falando cara do Marcelo, trabalhou e fez uma segunda faculdade. Não, é porque ele não contou, porque ele não contou tudo. Não contou vida na Europa. Na Europa, O doutorado aqui mesmo, meu fora, amigo, né? nossa. E agora a gente está começando um outro pós-doc, né? A gente está até organizando juntos umas temáticas interessantes, que é exatamente pensar um pouco como fica a fundamentação dos direitos humanos, o fundamento dos direitos, ou dos direitos fundamentais / humanos, em um mundo multicultural, hipertecnológico, com o advento, inclusive, da inteligência artificial. Como é que Tema do fica meu isso aí? coração, inteligência Pode chamar a artificial. gente pra escrever com vocês. A gente não tem nem mestrado, então mas a vamos. gente se compromete a fazer o resto Não, depois. não. Mas vocês já estão convidados a escrever daqui a pouco, como você escreveu agora, né, Dani? Léo, vamos escrever lá. No pós-doc ele vai ter que organizar evento também. A gente vai. A gente pode escreve o fazer. pós-doutorado com vocês e a gente se compromete a fazer o mestrado e o doutorado Isso, depois. vocês Não escrevem- tem problema. Você- Uma mesa de algoritmo. Tipo, não, mas sério, a mas ideia é o ponto, né? Aham. A temática. Sim. Como é que trabalhar as variações. Isso é As minha... variações culturais e, eventualmente, de direitos humanos de determinados grupos. Como é que é conversou isso? isso com Guerra. Ele falou sobre o promotor chinês, que era um software que era baseado em outras decisões e que ele era uma inteligência artificial que fazia as denúncias, por exemplo. Só que às vezes ele não tem essa capacidade de ponderar a diversidade. Pô, legal. Porque isso é uma questão muito humana. Isso, Isso é aqui muito nunca vão humana. conseguir roubar da gente. E eventualmente, mesmo que você não queira subjetivar isso, levar, mas pelo menos no mínimo, numa sociedade atual, é do grupo. Uhum. E como é que eu faço? E como é que esse cara vai fazer? Será que ele não vai trazer uma série de preconceitos? Como será que essa inteligência artificial Pois é. não vai ser Se ele for profundamente... na internet pra isso. Dependendo Pois da é. bolha que ela ficar ali, né? Não, se você entrar no algoritmo, por exemplo, do Instagram, acaba caindo por um lado em específico, vai buscar da onde. Super, cara, Tá isso difícil é às vezes até de achar humanos. Vamos achar. Pois é, né? Bom. Quem Muito sabe, bom, talvez a máquina não dê conta, né, cara, de Pois trazer é. uma certa humanidade. Eles aí vão pra- ensinar pra gente Esse é depois, algo né? que eu vou tirar da gente. Bom, então, gente. Obrigado, querido. Vai lá. Muito obrigado Obrigado pelo Não, pelo convite. peraí, convite. irmão. Não vai agradecer os Eu convidados? achei que você já tinha agradecido. Pô, já viu agradecendo? Não, merda. de qualquer forma, obrigado. Não, vamos... Então, primeiramente, muito obrigado aos convidados. Já estão convidados para um possível Novo episódio. retorno no Isso futuro. aí, Temos isso muitos aí. assuntos para conversar, então foi um papo, acho que muito esclarecedor. O pessoal que tá assistindo, se assistiu até o final, com certeza está agradecido também pelo papo. Acho que é interessante a gente discutir alguns assuntos um pouco mais aprofundadamente e principalmente entender, né? Que algumas coisas não são exatamente como a gente quer. E é isso. A gente é que agradece a honra de estar aqui com vocês Isso. e, de uma certa forma, com o nosso... É um privilégio mesmo para a gente que é professor, de, assim, vocacionados, poder falar até para um público que, de uma certa forma, não está com a gente no dia a dia batendo esse papo. E com muito orgulho de vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso, Ianzão, Léo, Dani, que estão fazendo um trabalho espetacular. A gente conversava sobre isso, né? A gente ficou muito emocionado e bastante
empolgado com esse novo viés que vocês estão dando aí, inclusive Ok. divulgando o direito, né? Eu vou fazer Divulgando a o direito da coletânea dos melhor professores e botar no meu currículo. Quando a gente fizer 100 episódios, a gente vai fazer pegar todas essas falas aí, vamos juntar num episódio. Não, mas olha só. Fica feliz, Você não aumentar precisa minha disso, autoestima. eu boto isso por escrito, cara. Que isso. Pronto. Não, então tá. Então mais um então pra falar aqui. Vamos lá. Eu queria renovar aqui. Certamente, não, sério, eu queria renovar aqui a gratidão pelo convite, tá, pessoal? Como também o meu respeito pelo trabalho de vocês. Eu vou dizer que todo trabalho sempre pode, não é assim, avançar, caminhar, mas a seriedade disso aqui, gente, o alcance que isso aqui vai ter em algum momento, imagem já está tendo, inclusive, é muito significativo. Então, assim, é um sábado, não é que hoje, eu não sei se eu poderia nem estar citando isso, Pode. né? Mas enfim, em que à tarde vocês poderiam estar de fato, né, com as suas agendas de vida aí pessoal, mas esse compromisso, isso aqui vai ter um resultado, vai ter um produto, vai ter um resultado que vai ser até maior do que aqueles que vocês vão estar aqui presumindo inicialmente. Então, assim, além de renovar a minha gratidão, eu quero muito pontuar isso, né, reconhecer, parabenizá-los. E dizer que, inclusive, do ponto de vista do planejamento também, aqui, da organização, da parte técnica, vocês já estavam aqui nos aguardando, o acolhimento, reencontrar vocês, não é, nesse momento agora, né, de finalização de um curso de graduação para ingressar ali naquela atividade profissional. E, ao mesmo tempo, já tendo iniciativa para poder fazer projetos dessa natureza, isso só realmente nos traz muita felicidade, né? Realmente muita satisfação mesmo. Então, parabéns. Isso é muito Obrigado. sincero que eu tô falando para vocês. Não porque, enfim, não, isso partiu de vocês, né? Ninguém chegou e falou assim, façam isso porque vai ser legal, enfim, o que vocês vão ter ali. Mas, não, então, pela iniciativa, por todo o trabalho aqui realizado, por toda a estrutura, por todo o planejamento, parabéns, e certamente isso aqui vai ter muito crescimento e muito resultado, tá, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Tivemos oportunidade e certamente ficarei feliz em retornar, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, Obrigado, gente. pessoal. Gente, abraço enorme pra todos vocês, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify. E um grande beijo. O Léo tem um OnlyFans também, pode ir lá. Também. É isso aí. Abraço.